Para Lucy Barfield. Minha querida Lúcia, escrevi essa história para você, mas quando a comecei, não me dera conta de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Eis que você já é velha demais para contos de fadas, e a época em que ela estiver impressa e encadernada, estará ainda mais velha, mas algum dia terá idade o suficiente para começar a ler contos de fadas outra vez. Então, poderá tirá-la do alto da estante, espanar o pó e me dizer o que pensa a respeito. Provavelmente estarei surdo demais para escutar e velho demais para compreender uma só palavra do que disser, mas serei ainda seu afetuoso padrinho, C.S. Lewis. Em um dia chuvoso, vemos a pequena Lucy sair de dentro de um velho guarda-roupa e correr até seus irmãos, Pedro, Susana e Edmundo, e lhes contar que acabara de sair de um mundo de fantasias, que existe dentro do guarda-roupas. Eles foram verificar, mas viram que na verdade não havia nada, e isso magoou a garotinha. Durante um flashback, vemos que ela entrou dentro do guarda-roupas, que não parecia ter fundo. Lá, ela encontrou neve e esbarrou em galhos de árvores, até entrar dentro de um novo mundo, coberto por neve. Seguindo adiante, ela avista um lampião no meio de toda aquela paisagem, algo que seria impossível no meio de um bosque. Mas coisas impossíveis é o que não falta nessa história. Não demora muito tempo para que Lucy encontre uma figura estranha, um ser meio homem e meio bode, um fauno segurando um guarda-chuva e alguns embrulhos que parecem ser presentes. Seu nome é Túminus. E na conversa que tem com a menina, ele pergunta se ela é filha de Eva, portanto, um ser humano. Lucy diz que é uma menina, o que corresponde às expectativas do fauno. Ela pergunta aonde estão e ele explica em Nárnia, que é tudo que ela vê, do lampião até o castelo de Cair Paravel. Lucy diz que veio da sala vazia do guarda-roupas, o que o Sr. Túminus entende como outro país. Após essa conversa, ele a convida para tomar uma xícara de chá, coisa que a menina recusa de início, mas que devido à insistência do fauno, ela aceita. Não sabemos bem quais as intenções de Túminus, mas até o momento, elas não parecem ser boas. Chegando até sua casa, vimos que é uma caverna bem aconchegante, vários quadros, belos móveis e uma lareira. Eles tomam um belo chá por várias horas, até que, sem aviso, Sr. Túminus começa a tocar uma flauta. A música parece ter algum efeito sobre a menina, que começa a ficar sonolenta e entrar em um transe. Por algum motivo que ainda não compreendemos, o fauno começa a chorar e decide acordar a menina do transe. Lucy revela que ela já deve ir para casa, já que seus irmãos devem estar preocupados com ela. Mas Túminus diz que já é tarde demais. Sr. Túminus revela que, na verdade, ele fingiu ser seu amigo para sequestrá-la e entregá-la até a feiticeira branca, e que se não o fizesse, ela o torturaria e o transformaria em uma estátua de pedra. A feiticeira se considera a rainha de Nárnia e deu ordem para que todos os seres que encontrarem algum ser humano devem entregá-los a ela. Lucy diz para que Sr. Túminus não faça isso, e ele concorda que não o fará. Para confortar seu novo amigo, a menina entrega um lencinho que carregava no bolso, para enxugar suas lágrimas. O fauno diz que eles logo devem fugir dali, pois a floresta está repleta de espiões da feiticeira. Até mesmo as árvores não são de confiança. Chegando até o lampião, eles se despedem e Lucy deixa seu paninho com o Sr. Túminus e retorna ao seu mundo. Saindo do seu flashback, em mais um dia chuvoso, Edmundo decide ir perturbar sua pequena irmã sobre as suas histórias de fantasia, coisa que seu irmão Pedro logo desaprova e o repreende por isso. E por conta do dia chuvoso, sugere que eles brinquem de pique-esconde. Lucy aproveita essa oportunidade para retornar a Nárnia e visitar o seu amigo, mas não percebe que foi perseguida por seu irmão, que tinha como objetivo continuar a perturbando. Ao entrar no guarda-roupa e chegar até Nárnia e ter a confirmação de que a história de sua irmã na verdade era real, ele vai em busca dela, mas a única coisa que acaba encontrando é a terrível feiticeira, que interroga o menino, o questionando que criatura ele era. Talvez um anão sem barba? Mas ele revela ser um menino, filho de Adão.
E essa informação faz a feiticeira o questionar cada vez mais. E nisso, ele revela ter 2 irmãs e um irmão. E através disso, ela inicia um plano maléfico, mudando seu semblante e confortando o menino, o dando comida e oferecendo uma bebida quente. Ela manipula Edmundo, prometendo torná-lo rei de Nárnia, já que ela não tinha filhos. E ao oferecer ao menino comida mágica, ela estaria o condenando a um vício, já que todos sabem que toda comida produzida por magia é extremamente viciante. Então, parte das promessas dela é que ele vai poder comer todo o manjar turco que desejar. Mas tudo isso com uma condição, de que ele leve seus irmãos até ela, usando a justificativa de que um rei precisa de outros nobres para compor sua corte. É claro que Edmundo acha essa ideia fantástica, e diz que uma de suas irmãs já esteve em Nárnia e que fez amizade com um fauno. A feiticeira passa as coordenadas de seu castelo para Edmundo, mostrando que ele fica depois de 2 montanhas. E fala que faunos não são confiáveis e devem dizer coisas terríveis ao seu respeito. Ela vai embora, mas não antes de deixar claro a Edmundo que ele não deve aparecer sozinho. Edmundo encontra Lucy e juntos eles voltam até seu mundo. A menina está toda animada para contar aos seus outros irmãos sobre Nárnia, pois agora que Edmundo foi com ela, ele pode confirmar que sua história era verdade. Mas a jovem sofre uma grande decepção. Edmundo, se achando superior, diz que tudo aquilo não se passava de uma brincadeira de criança. Isso deixa Lucy extremamente chateada, e Pedro, por sua vez, fica completamente irritado, dando uma bronca em seu cruel irmão. Susana e Pedro se demonstram preocupados com as histórias de Lucy e decidem falar com o velho professor sobre o assunto, que os questiona sobre a honestidade de cada um dos irmãos. Eles confirmam que com certeza Lucy é a mais confiável. E diante disso, o professor lança a grande pergunta: como vocês realmente têm certeza de que ela não está dizendo a verdade? A conversa com o ancião faz os dois refletirem e motiva todos a irem até o guarda-roupa e tentar adentrar Nárnia. Chegando em Nárnia, agora com roupas mais adequadas ao clima, Edmundo não demora muito para dar um vacilo e deixar escapar que na verdade já havia estado ali. O que novamente enlouquece Pedro, pelo irmão se mostrar ser ardiloso e mentiroso. Os ânimos se acalmam e Lucy os leva para conhecer o seu mais novo amigo. Mas infelizmente, chegando perto da casa de Sr. Túminos, eles conseguem ver que a porta foi destruída. E por dentro, a casa estava toda revirada. E no meio daquela zona, Pedro encontra um aviso que diz: o antigo ocupante desta residência, o fauno Túminos, está preso, esperando julgamento pela acusação de alta traição contra Sua Majestade Imperial Jades, Rainha de Nárnia, Castelã de Cair Paravel, Imperatriz das Ilhas Solitárias, etc. Também de apoiar inimigos da dita majestade, abrigar espiões e confraternizar com humanos. Assinado Mal Green, capitão da polícia secreta. Longa vida, rainha. Isso os deixa assustados e os faz refletir sobre irem embora, mas em uma breve discussão sobre o que fazer, decidem ajudar Túminos, já que este salvou a vida de sua irmã. Ao saírem da casa, Susana vê ao longe uma figura estranha. Pedro consegue ver que entre as árvores se trata de um castor, que está acenando para eles. Então, eles decidem ver o que é. Ao chegar perto do pequeno animal, eles veem que ele fala e se apresenta como Castor. Ele revela o que aconteceu com seu amigo Fauno, que foi capturado pela polícia secreta e foi levado até o castelo da feiticeira. E a última coisa que fez antes disso foi entregar ao Castor o lencinho que havia ganhado de Lucy. O Sr. Castor aparenta estar nervoso devido a eles estarem em campo aberto e os convida para irem até sua casa. Chegando próximo da residência do Castor, em uma colina, Edmundo consegue ver as 2 montanhas que a feiticeira havia dito. Isso indica que eles estão mais próximos do que imaginam do castelo da feiticeira. Entrando na residência do Sr. Castor, a Sra. Castor está costurando e fazendo o jantar. Com todos reunidos, eles iniciam a refeição e começam a relatar os fatos, reforçando que mesmo com a captura do Sr. Túminos e o desejo das crianças de salvá-lo, isso era impossível, pois era muito difícil entrar no castelo da feiticeira contra sua vontade, e ao entrar lá, a chance de saírem com vida era muito baixa. Sr. Castor aproveita para lhes contar sobre Aslan,
o rei da floresta, que há muito se faz ausente, mas que retornou e que dará um jeito na feiticeira, e que será ele, e não as crianças, que salvará o Senhor Túminos. Castor cita o verso de uma antiga profecia. O errado será acertado quando Aslan estiver por perto. Ao som de seu rugido, os pesares terão ido. Quando mostrar a presa, o inverno se extinguirá. E quando agitar a juba, a primavera voltará. As crianças perguntam se vão chegar a conhecê-lo, e Lúcio levanta o questionamento. Aslan é um humano? Senhor Castor diz que sim, que eles irão conhecê-lo. E que não, Aslan não é um humano. Rei da floresta, filho do imperador dos mares. E rei dos animais, Aslan é um leão. As crianças ficam receosas, mas mesmo assim querem conhecê-lo. Senhor Castor diz que eles o conhecerão em breve, na mesa de pedra. Senhor Castor os levará até lá e reforça que apenas quando encontrá-lo conseguirão fazer coisas. Não que os jovens não sejam importantes, na verdade eles são, pois o Senhor Castor cita mais uma profecia. Quando a carne de Adão e os ossos de Adão se sentarem no trono de cair para Vel, então o mal ruirá e os tempos bons começarão. Portanto, com a chegada deles e Aslan de volta a Nárnia, tudo indica que o reinado de terror da feiticeira está chegando ao fim. Ela parece humana, mas não é filha de Eva. Isso é o que ela quer que o povo de Nárnia acredite. Já fazem anos que ela procura por aqueles que, de acordo com mais um verso, no castelo de Cair para Vel há 4 tronos. Quando 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva ocuparem esses tronos, será o fim do reinado da feiticeira, assim como de sua vida. Terminada essa fala, eles percebem que Edmundo está ausente. Senhor Castor garante que ele saiu para encontrar a feiticeira e assim traindo a todos. A jornada de Edmundo até o castelo da feiticeira é bem sofrida, mas ele consegue chegar até lá. Adentrando os portões, ele se depara com terríveis estátuas de pedra e acaba confundindo uma delas com o lobo Malgreen, que se mostra hostil, mas atende seu pedido levando até a feiticeira branca, que rapidamente se irrita ao ver o menino sozinho. Edmundo argumenta que tentou de tudo, mas que não conseguiu trazer os seus irmãos, mas pelo menos eles estão na metade do caminho, na casa do castor. A feiticeira se interessa e diz o que mais ele tem a dizer, e ele revela que Aslan retornou a Nárnia e que está acampado perto da mesa de pedra. Essa informação enlouquece a feiticeira, que dá início a um terrível plano, caçando as crianças na expectativa de matá-los antes que cheguem até a mesa de pedra. Ela não perde tempo e acaba levando Edmundo junto. Durante esse período, veremos o inverno acabando e o Natal finalmente voltando. Edmundo, por sua vez, sofrerá, não só pelas mãos da feiticeira, mas com o sofrimento dos outros. Com o derretimento da neve, fica impossível para a feiticeira continuar com seu trenó. Eles continuam a pé, assim, dando tempo a nossos heróis, finalmente chegando até a mesa de pedra e conhecendo então Aslan, que sem demora convoca Pedro, Susana e Lucy para sua tenda, os armando adequadamente para as provas que virão a seguir. Aslan caminha com Pedro e o mostra o castelo de Cair para Vel, onde ele junto com seus irmãos reinarão como reis e rainhas de Nárnia. A conversa é interrompida pelo barulho da trombeta de Susana, avisando sobre o perigo que alastrou sobre eles. Malgreen e seus lobos chegam e atacam o acampamento de Aslan. Em específico, o mesmo vai atrás de dar cabo de Susana. Pedro corre para salvar sua irmã e numa batalha consegue dar cabo da vida do lobo. E em seguida, sendo nomeado por Aslan um Sir. Não muito longe dali, a feiticeira recebe a notícia através de um lobo sobre a morte de Malgreen e que o ataque foi um fracasso. Isso a faz tomar uma decisão radical. Ela ordena que o animal vá atrás de um exército de criaturas que com certeza apoiarão o seu reinado. Mas antes disso, ela finalmente decide dar fim à vida de Edmundo, que felizmente não acontece, pois ele é salvo pelos guerreiros de Aslan, que estavam na perseguição do lobo fugitivo. A feiticeira consegue se esconder, usando sua magia maligna, mas o que verdadeiramente importa é que Edmundo foi salvo. Envergonhado e arrependido, ele pede perdão a Aslan e seus irmãos, que obviamente o perdoam. Mas a felicidade do jovem dura pouco, pois a feiticeira retorna, exigindo o menino.
já que o sangue de todo traidor de Nárnia pertence a ela, e que se Aslan não respeitar isso, Nárnia afundará em fogo e água. Ciente dessa condição, ele decide conversar com a feiticeira a sós. Ao retornarem, ela não reivindica mais o sangue de Edmundo, mas antes de ir embora, questiona Aslan sobre o valor de sua palavra, o que irrita o leão e pela primeira vez ouvimos o som do seu rugido. Eles procuram um novo acampamento, já que aquele local será usado para outros fins. Durante o deslocamento, Aslan aconselha Pedro sobre a batalha que está por vir, e o alerta que não garante a sua presença na luta. Naquela noite, Lúcia e Susana acordam desconfiadas que algo ruim vai acontecer. Saindo de suas barracas, acabam vendo Aslan se afastando do acampamento, com um semblante muito triste. Ao se aproximarem, elas pedem para ir junto. Ele fica feliz em vê-las e permite com uma condição, de que elas o deixem seguir sozinho quando ele mandar. Bem devagar eles caminham na calada da noite. Chegando ao seu destino, Aslan as deixa, e as meninas se deparam com uma cena horrível e cruel. Criaturas horrendas amarram e amordaçam o pobre leão. Sem reação, ele é humilhado, tendo sua juba cortada e jogado na mesa de pedra, onde a feiticeira realiza o seu grande sonho, matando Aslan e levando seu exército para a guerra, assim garantindo para sempre o seu domínio sobre Nárnia. As meninas, completamente inconsoláveis com tudo o que presenciaram, se aproximam do corpo do leão. Elas tiram a mordaça de seu rosto e tentam desamarrá-lo, mas as cordas foram cruelmente bem apertadas. De repente, uma pequena ajuda surge na escuridão. Vários roedores começam a roer a corda, libertando o corpo do leão, o deixando com mais dignidade. As meninas se afastam de seu corpo, vendo que não há mais nada a se fazer. No topo do penhasco, a noite chega ao seu fim, com o sol nascendo no horizonte. Mas de repente, o silêncio é quebrado por um grande estrondo. Ao olharem para trás, elas veem a mesa de pedra partida no meio e o corpo do leão está desaparecido. As meninas entram em pânico, pensando na terrível expectativa de alguma daquelas criaturas terem retornado. Se questionando se isso seria mais magia, uma voz imponente ao fundo grita: "Sim, isso é mais magia!" E Aslan volta à vida, numa cena linda em que o sol está nascendo ao fundo. As meninas correm para abraçá-lo e no momento de alegria e intimidade, eles começam a brincar, de pique-pega. Terminadas as brincadeiras, o leão explica que ao matar um inocente voluntário na mesa de pedra, ao invés de um traidor, a mesa se partiria e a própria morte seria revertida. O leão pede para que as meninas subam em suas costas, e ele corre rumo ao castelo da feiticeira. Com um grande pulo, ele ultrapassa os muros gélidos, e com seu sopro, o leão liberta aqueles que haviam se transformado em pedra. E muito longe dali, Pedro e Edmundo enfrentam uma difícil batalha, estando em menor número, e seu exército sofrendo com a magia implacável da feiticeira, todas as chances se voltam contra eles. Ao libertar a todos, Aslan parte com eles para a batalha. Porém, antes de sua chegada, Edmundo, heroicamente, destrói a varinha da feiticeira, assim aumentando suas chances, mas não antes de ficar gravemente ferido. Correndo na proteção de seu irmão, Pedro a enfrenta, mas não se mostra habilidoso o suficiente. Com um estrondoso rugido, Aslan chega com seus reforços, e não perde a oportunidade de finalmente dar fim à vida da feiticeira. Aterrorizados com a morte da sua líder, seu exército se coloca em fuga, e assim a batalha termina, com a vitória dos exércitos do leão. Lúcia rapidamente vai ao socorro de Edmundo e de todos os outros feridos. Finalmente recuperado, Aslan honra Edmundo, o transformando em um Sir, e todos marcham rumo a Cair Paravel, onde acontece a coroação dos novos reis e rainhas de Nárnia. Durante as festividades, Aslan sai furtivamente, evitando uma despedida. As crianças percebem sua ausência, mas o Sr. Castor explica que o leão tem muitos outros países para cuidar, e que com o tempo possa ser que ele retorne. Muito tempo se passa desde a coroação, e a vida que um dia haviam vivido, agora parece apenas um longo sonho. Agora mais velhos, os reis e rainhas estão caçando um cervo branco, que ao ser capturado tem o poder de realizar qualquer desejo.
Essa caçada acaba os levando até o Lampião e, inevitavelmente, de volta ao seu mundo. Relatando tudo ao professor, ele os conta que provavelmente nunca mais voltarão para Nárnia através do guarda-roupa, mas que suas aventuras em Nárnia estão apenas começando. Esse é o ponto central da alegoria cristã dentro da história, representando a crucificação e a ressurreição. Edmundo peca através da traição e, pela lei da magia profunda, merece a morte, assim como a doutrina cristã prega que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Antes de ser morto pela feiticeira branca, Aslan é ridicularizado, tem sua juba cortada e é amarrado, que são paralelos diretos com a paixão de Cristo. Edmundo representa a humanidade caída e o conceito bíblico de pecado. O manjar turco oferecido pela feiticeira branca funciona como fruto proibido. Ele cede ao desejo carnal e ao orgulho, à promessa de ser rei e ser superior aos seus irmãos. Assim como Judas Iscariotes, Edmundo trai aqueles que ama por um benefício momentâneo, mas acaba escravizado por quem o tentou. A feiticeira branca ocupa o papel de Satanás ou do adversário. Ela se autodenomina Rainha de Nárnia, mas não tem direito legal ao trono. Isso reflete a visão teológica do mal como um poder rebelde, que ocupa um território que não lhe pertence. Um estado de mundo sem o Natal e sem esperança representa a vida espiritual sem a presença de Deus. Lewis utiliza termos bíblicos literais para se referir ao ser humano. Ao se referir às crianças como filhos de Adão ou filhas de Eva, o autor reforça a conexão direta com a linhagem humana descrita no Gênesis. A profecia de que o mal só terminará quando os 4 humanos se sentarem nos tronos de Cair para Vel reflete a crença de que a humanidade foi criada para governar a criação sob a autoridade de Deus. Aslan é a representação direta de Jesus Cristo no universo de Nárnia. Sua natureza é ao mesmo tempo majestosa e terrível, pois ele não é um leão domesticado. Embora explorado mais ao fundo em O Sobrinho do Mago, Aslan é visto como a autoridade suprema. É o filho do imperador de Além-Mar, ou seja, Deus. Sua chegada é profetizada como o fim do inverno e do sofrimento, ecoando as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a animação Perdida de Nárnia. Eu imagino que, assim como eu, a maioria de vocês não fazia ideia que esse desenho existia. Mas se ele fez parte da sua infância, por favor, comenta aí que eu quero saber. E uma coisa que dá pra elogiar muito é que essa animação é bem fiel ao livro no qual ela foi baseada. Porque eu recentemente eu comecei a ler Nárnia, inclusive eu já tô com 2 voluminhos. Inclusive essas versões que eu tenho, elas são exclusivas de livraria, tá, galera? Se vocês quiserem adquirir, vocês têm que ir até uma livraria para conseguir elas. E falar para vocês, eu recomendo. É uma excelente leitura. A edição tá muito bonita, é gostosinho de ler, sabe? Não é um livro pesado, é bem tranquilo. Mas, caso você não queira essas edições, eu vou deixar linkado aqui algumas edições que você pode acabar adquirindo caso você queira ler Nárnia, beleza? Inclusive eu mesmo tenho que ir atrás do terceiro livro agora, porque eu tô curioso para saber até onde que vai as aventuras do pessoal. Mas no mais, só me resta agradecer. Muito obrigado a você que veio até esse momento do vídeo. Curta, compartilhe com os amigos, dá o seu like aí para ajudar o nosso trabalho. Esse vídeo foi bem trabalhoso de fazer, mas foi muito divertido, uma puta experiência. Sejam todos muito bem-vindos aos novos inscritos. A gente tá criando uma comunidade muito legal aqui, tá sendo muito divertido interagir com vocês nos comentários. E eu tô gostando muito, tô gostando muito. Não só eu, mas o Natan também. E por falar nele, semana que vem a bola tá com ele, beleza, galera? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.